Então, nós estamos aqui com o Paulo e a primeira pergunta que a gente faz aqui para você seria: quem é você e o que você faz? É uma pergunta difícil de responder, hein? Quem é você? Profissionalmente, eu sou empresário. Profissionalmente, minha maior área de atuação é marketing digital. Eu trabalho há 19 anos com isso e é o que eu mais tenho feito bastante em relação a isso. Acabo atuando também em empreendedorismo, né? Ajudando pessoas que pretendem empreender, que estão empreendendo, estão sofrendo os desafios de empreender, né? Estão aí sentindo aquela dificuldade em avançar e não sabe se desiste ou não desiste, por que eu empreendo. A gente trabalha muito a questão do propósito. Além disso, eu sou pai, sou filho, sou esposo, então eu acabo fazendo diversas coisas nesse âmbito, né? Ontem eu estava o dia inteiro na Brasil Game Show. Vocês não têm noção do que é aquilo. Ao mesmo tempo que eu estava lá com meus filhos, né? Meus dois filhos mais velhos, de 16 e de 10, sabendo que o ano que vem o meu de 3 vai querer estar junto. Ele já gosta de jogar. Ao mesmo tempo que eu estava ali como um aprendiz. Ali tudo que eu sei talvez não significasse nada para essas crianças. Então eu estava lá escutando meus filhos para eles me ensinarem, me mostrando cada instante, cada jogo que estava acontecendo ali, entendendo um pouco de que o mercado de games do mundo já ultrapassou o mercado de cinema, que é um mercado bilionário. Então essa relação ali é muito importante, porque ao mesmo tempo que eu fui lá levar meus filhos, porque eles queriam estar lá, porque eles gostam daquele mundo, é um aprendizado e é uma oportunidade profissional de trabalho. Eu começo a entender algo muito maior do que simplesmente ir lá como pai. Eu fui lá como pai, fui lá como aluno, fui lá como um aprendiz, eu fui lá como empresário, eu fui lá como um profissional da área de marketing e comunicação. Eu acho que a minha grande missão é aprender. A segunda missão, eu compartilho aquilo que eu aprendo. Agora vamos para a segunda. Quais as características comportamentais ou atitudes você possui e que julga terem sido determinantes no sucesso como empreendedor? Eu acho que algo que é muito importante, que eu não tive lá atrás, porque lá atrás, quando eu comecei a empreender há 25 anos, não se falava muito nisso, não se falava em empreender com propósito, algo maior, isso não era claro. Não se falava em ter mentores, como se fala muito hoje. Não se falava em empreendedorismo. Quando eu comecei há 25 anos atrás, não se falava o empreendedorismo, não tinha esse direcionamento. E o que tem dentro de mim que fez eu sempre continuar e não desistir foi uma vontade, uma necessidade de sempre construir algo, realizar algo, fazer algo diferente. Colocar minhas próprias ideias em prática. Não só apenas seguir uma onda, seguir uma boiada, fazer como todo mundo faz, mas eu olhar, perceber que eu tenho uma ideia, que eu acho que eu posso fazer algo, me aprofundar nisso e seguir em frente. E nos momentos mais difíceis, onde talvez eu quisesse desistir, não tinha dado certo, porque um monte de coisas não deram certo no mundo. Eu cheguei onde eu cheguei porque um monte de coisas não deram certo, não só as que deram certo. Foi nesse momento determinante que foi ter bastante esperança, acreditar sempre que é possível, acreditar sempre que dá para fazer. E recentemente eu fiz um treinamento internacional e eu continuo fazendo curso, treinamento, aprendendo, porque eu ainda acho que eu não sei nada. Eu aprendi uma coisa muito importante nessa fase da minha vida que serviria para qualquer fase, mas aprendi talvez agora só, e eu preciso compartilhar isso. Quando algo dá errado, quando você tem um problema, eu tenho que parar de pensar que aquilo é o fim. Tem um problema, eu tenho que pensar que algo não funciona. O que eu posso fazer agora para funcionar? Só isso. Mas eu comecei a empreender há 25 anos atrás, então a
primeira área de empreendedorismo meu, que foi uma empresa relâmpago que eu tive, que não durou nem alguns meses e fechou, eu pretendia fazer eventos. Bom, eventos para empresas, por meses. E na sequência eu tive uma escola de informática, isso foi em 1993. Então a primeira empresinha que eu tive foi em 92, não deu certo, foi muito rápido. Em 92 para 93 eu montei uma escola de informática, ficava para essa região aqui. E quando eu comecei a empreender, eu vim para essa área de informática e tudo mais porque eu fiz engenharia, 4 anos, e desses 4 anos de engenharia eu não saía do laboratório de informática, que naquela época, estou falando em 1987, 88, 89, 90, o laboratório de informática era uma sala fechada com ar-condicionado, você tinha que levar a blusa e, naquele momento, o computador era muito caro, você não tinha acesso. Então eu ficava que nem um rato de laboratório ali dentro, computador, e isso me levou a deixar a engenharia, a chegar aqui em Bauru, porque eu cheguei em Bauru em 91, e depois a começar a empreender na área de informática, que era mais natural. Mas na área de informática, ao mesmo tempo que eu tinha escola de informática, eu desenvolvia software, eu vendia computador, eu dava manutenção, fiz um monte de coisa. Em determinado momento da minha vida, eu tive várias empresinhas pequenas que eu era sócio, que eu participava. Cheguei, acho que, a ter próximo de 20 sócios. Em 2011, quando eu tinha uma pequena empresa na área de software, então eu uni software e internet, software e marketing digital. Então eu tinha um software que monitorava mídias sociais. Eu tinha começado a trabalhar na minha agência digital em 2007, 2008. E 2009 para 2010 a gente construiu o software, em 2011 a gente vendeu essa empresa, essa startup. Pra você ter uma ideia, naquela época não se falava de startup também, tá? Eu vendi uma empresinha pequenininha que eu tinha. Depois que veio esse boom de startup, que aí eu e meu sócio até entendemos que a gente tinha uma startup. Mas era uma empresa pequenininha que a gente tinha aqui em Bauru. Quando eu vendi essa empresa, quem me adquiriu, né, foi uma empresa de Porto Alegre, que só eles tinham 6 sócios. Eu era o 7º sócio. Juntou esses 6 sócios, com mais 2 sócios que eu tinha na agência digital, com mais uma sócia numa agência de publicidade que eu fazia parte, com mais um sócio, foi juntando todas as empresas que eu participava, chegou perto de quase 20 sócios. Mas eram todas empresas pequenas e essa maior que tinha me comprado. A Viking surgiu nesse momento que eu vendi essa empresa. Uma coisa interessante que aconteceu, eu fui para uma empresa maior, uma estrutura maior, uma empresa com 10 filiais no Brasil. E quando você vai para uma estrutura maior, e eu acostumado sempre com estruturas pequenas, você deixa de empreender tanto e ser muito executivo. Então, eu deixei de ser empreendedor e passei a ser muito executivo. O que aconteceu naquele momento? Eu comecei a viajar ao Brasil, viajar às filiais, muito para atender grandes contas, e senti que eu não era mais empreendedor, não empreendia. Aí eu comecei a participar da Anjos do Brasil, que é uma associação de investidores anjos, comecei a me envolver mais com startups, e percebi que existia uma oportunidade de ajudar empreendedores em Bauru. Então, o que acontecia? Eu viajava muito, e final de semana eu estava em Bauru. Então eu ficava segunda a quinta fora, terça a sexta fora, final de semana eu estava aqui com a minha família. O que aconteceu? Eu falei, eu posso ajudar de alguma forma nos momentos que eu estou aqui, mas para isso eu preciso formar um grupo. E nesse momento surgiu uma ideia de formar um grupo de empreendedorismo, né? Foi em novembro de 2012 que a gente começou, já vinha alguns meses atrás, e aí surgiu essa oportunidade de formar esse grupo. Nesse momento, quando você tem uma ideia e você quer uma ideia onde mais pessoas colaboram, o primeiro passo que eu dei, eu convidei amigos que já eram empresários e nos reunimos num café da manhã. E neste café da manhã que nós nos reunimos, eu comecei a colocar minhas ideias. Falei o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, o que eu pretendia ajudar, eles acharam legais, e a gente fomos para os próximos cafés. Esse mês a gente faz agora o 58º café, 58 cafés. Então faz 58 meses que nós começamos a nos reunir como Viking, construindo um modelo onde a gente poderia ajudar e apoiar um ao outro e a outros empresários. Então, para a próxima, como você faz para manter sua motivação mesmo diante dos obstáculos e dificuldades? Cara, isso é uma coisa que vem de algo que eu estudo para mim mesmo, né? É muito importante entender que nosso corpo determina a nossa mente determina o nosso corpo.
Então, tudo que eu penso, eu crio e realizo. Tudo aquilo que eu sinto que eu vou fazer, eu posso fazer. Tudo aquilo que eu acredito que eu não vou fazer, eu não vou fazer. E o meu corpo é muito importante nesse processo. O meu corpo também modifica a minha mente. Então, a minha postura, a minha expressão corporal diante da vida é muito importante. E se isso é importante, tanto o corpo como a mente, eu preciso tratar isso em todos os âmbitos. Então, já há alguns anos, eu venho modificando a minha estrutura fisiológica, biológica, através do que todo mundo devia fazer. A minha alimentação é diferente, eu me alimento muito bem para isso. Eu estudo muito sobre isso, eu leio sobre o que é bom e o que não é bom, eu leio sobre hormônios, o que é importante quando você tem hormônios, serotonina, dopamina, melatonina, quanto isso influi no meu sono, o quanto o meu sono é importante, o quanto o exercício físico é importante, o quanto tratar todas essas questões são importantes. Então, eu cuido muito bem da minha saúde. Então, eu tenho coisas básicas que eu fui aprendendo e eu não faço. Eu não tomo leite há 10 anos, eu não tomo refrigerante há 4 anos, eu não tomo nada de glúten há 2 anos e 8 meses. Então, por quê? Eu vou falar só sobre isso, que eu estudei sobre isso. Então, eu faço algo que hoje no cenário mundial se chama de biohacking. Eu hackeio minha própria biologia, descobrindo as brechas que me dão mais energia e potencial. Eu tenho 48 anos. Nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, eu vivi uma vida muito louca antes e eu cheguei a engordar muito. Ansiedade faz você engordar, dormir mal faz você engordar. O que eu fiz? Eu fui modificando isso. E conforme eu fui modificando isso, eu fui melhorando o meu desempenho. Eu emagreci 30 quilos. Eu não imagino fazendo nenhum tipo de regime, realmente modificando minha alimentação. Então eu tenho 48 anos, às vezes eu vou para algum evento com jovens de 20 e poucos anos e eles não aguentam o meu pique e a minha velocidade, mas porque eu tenho muita energia. Onde está a minha energia? No meu físico, na minha mente. Como foi que você percebeu que poderia explorar ou aproveitar uma oportunidade? Como surgiu o empreendimento? Exemplo do que eu fui fazer ontem. Para muitos, putz, eu tenho que levar meus filhos nesse evento de games que tem lá no Expo Center Norte, 50 mil pessoas, que é uma loucura, cosplay. Eu já tinha ouvido falar de cosplay, eu vi mais à frente de cosplay, eu perguntei para meus filhos o que era, eles me ensinaram. Muitas pessoas podem achar que isso é simplesmente uma atividade de lazer para os filhos. Para mim tudo é oportunidade, tudo está inserido nesse mundo. Né? Nos últimos 2 anos eu decido estudar muito em cima de neurociência e neuromarketing. Como é que o cérebro funciona? Eu preciso estudar o comportamento do consumidor. Então, se eu vou falar de tecnologia, se eu vou falar de negócios, se eu vou falar de qualquer coisa desse tipo, eu preciso falar de ser humano. Porque é o ser humano que vai consumir. Então, eu preciso entender do ser humano, eu preciso entender como ele pensa, eu preciso entender que nós temos o sistema límbico, o reptiliano, o neocórtex, o cérebro é dividido dessa forma, a pessoa se comporta assim. Onde eu posso fazer isso? Quando eu fui ontem, no Brasil Game Show, lá é um universo para eu entender consumidores de games. Então, a minha inspiração vem de o tempo todo viver, o tempo todo estar aqui. Há algumas semanas, meses atrás, eu me perguntava assim, quem é esse garoto, esse rapaz que tudo que eu faço curte? Era você. Tudo que eu faço curte. Quem é ele? De onde ele veio? Como é que ele me achou? Eu já tinha comentado isso para outras pessoas. Porque eu observo, estou o tempo todo batendo 5 mil amigos. O tempo todo alguém quer adicionar e eu tenho que ficar eliminando pessoas. Então é isso, estar presente no mundo de uma forma presente, realmente estar aqui agora, entendeu? Eu cheguei ontem super cansado, cheguei quase meia-noite, né? Eu tenho crianças, eu tenho 3 filhos, tenho família, e me comprometer com vocês, estar aqui hoje faz parte de um universo de possibilidades que se abre o tempo todo e que eu invento essas possibilidades para mim. Ninguém está criando, eu crio as minhas possibilidades o tempo todo, que vai abrindo diversos canais. Isso para mim é uma riqueza gigantesca que me abre a mente para eu poder empreender sobre qualquer coisa. Talvez eu saísse de ontem de lá dizendo assim, pô, você pode montar um negócio na área de games. Eu crio, invento as minhas possibilidades. Sonhar é criar o futuro. Se eu não sonho, eu não crio o meu futuro. O que define a minha vida não é o meu passado. O
quem eu fui, o que fiz. O que define a minha vida é quem eu quero ser e o que eu vou fazer. É isso que define a minha vida. Então quem foi, o que aconteceu, fez parte da minha história, serve de referência para um monte de pessoas, mas para mim é o que eu sonho, o que eu estou olhando para o meu futuro é que vai determinar quem eu quero ser e quem eu vou ser, e o que eu vou fazer. Para finalizar, então, como você encara o mercado brasileiro atual e quais dicas que você tem para pessoas cujas querem ingressar nesse mercado? Existe um monte de problemas. Essa é basicamente o que se fala em startup. Existe um monte de problemas, existe um monte de dor. Detecta e vai resolver. Basicamente é isso. E nesse momento que vive o país, existe um monte de empresários justificando que a crise é o problema deles. Então, os taxistas podem dizer que o problema é a crise. A culpa é do Uber. Mas a culpa não é do Uber. A culpa é de cada vez mais as pessoas querem optar por não ter um veículo se tiverem boa locomoção. Se hoje tivesse Uber em Bauru, aliás, esse é o meu objetivo, eu vendo um carro meu. Por quê? Porque um carro para uma família é mais que suficiente. E eu me locomovo com Uber, Cabify, 99, porque eu vou para São Paulo toda semana, Barueri, e toda semana eu só uso 99 e Uber, toda semana. Então para mim é muito simples isso, e isso abre um leque de oportunidade. O empresário justifica tudo com a crise porque é mais fácil, mas o problema é que o consumidor está mudando e eles querem comprar de outro jeito, e esses empresários não sabem vender. Eles não sabem vender, eles acham que o consumidor não sabe comprar, mas a responsabilidade é de quem vende. Eles fazem o básico há muito tempo e acham que vai ser sempre assim, e não vai. Eles não sabem se reinventar. Então, uma das oportunidades é ajudar esses empresários. O varejo vive um problema crítico. O varejo está crítico. E o varejo é muito maior do que o e-commerce. Só para você ter um número que é importante. O varejo brasileiro é quase 1 trilhão de reais. 900 e tantos trilhões. O varejo online é perto de 45 bilhões. Nós estamos falando em nem 5%. 95% é o varejo. Olha a oportunidade. Não que todos vão virar online, ok? Mas muita gente consulta para ir para o profissional, mas essas empresas precisam mudar. E elas só vão mudar se elas entenderem o consumidor, a mente do consumidor, se elas souberem vender. Porque existe algo chamado a maldição do conhecimento. Eu entendo tanto do meu produto que eu não sei explicar para as pessoas. Porque eu parto de uma premissa que as pessoas entendem o que eu estou falando, mas elas não entendem. E eu preciso ajudar. Então, o varejo precisa de ajuda. Oportunidades para as startups. O e-commerce cresce, porque quando você cresce de 1 para 2 é 100% de crescimento. Porque tem muito espaço para crescer. Tem muito espaço para errar. E as pessoas cada vez mais vão querer comprar da forma mais cômoda. Esquece o online. O que é mais cômodo? Se é no celular, será no celular. Se for na TV, será na TV. Olha para o consumidor e esquece a tecnologia. O problema dos taxistas não é a tecnologia. Não sei se acabou de anunciar essa semana o João Dória, prefeito de São Paulo, que se uniu ao prefeito do Rio lá, governador, não sei, o projeto Táxi Rio virar o projeto Táxi São Paulo. Qual é o projeto deles? Criar um aplicativo só de taxista, que não cobre nada de taxista. Então, exatamente isso aí. Eu pensava, por que eles não se inspiram no Uber, o pessoal de São Paulo, e não faz a mesma coisa? Quer saber minha opinião sobre isso? Pra mim é furada. Furado, os taxistas entrarem... Não, furada, achar que a tecnologia vai resolver um problema que é uma crise de percepção. O problema não é a tecnologia para chamar o táxi. É bem provável que eu vá lá no ponto de táxi e chame o Uber, ou 99. O problema é que existe uma crise de percepção. Eu percebo que o Uber é melhor que o táxi. Eu percebo que o Uber liga o ar-condicionado, o taxista não liga. Eu percebo que o Uber me dá aguinha e o táxi não me dá aguinha. Eu percebo que o Uber me dá balinha e o táxi não me dá balinha. Eu percebo que o Uber é transparente e vai pelo Waze. O táxi quer me enganar e ir para outro lugar. O problema do taxista, o táxi hoje é percepção. A campanha que deveria ser feita é em cima de percepção. A tecnologia é só um componente. Então, para mim,
A iniciativa do Táxi Rio, Táxi São Paulo, se não vier junto com muita campanha de marketing para mudar a percepção, simplesmente é uma furada e não vai funcionar. Porque o investimento no Brasil hoje passa de R$1 bilhão em carro compartilhado. 99, Cabify e Uber. Eles já prometeram R$1 bilhão, pelo menos esse ano, para mudar esse mercado. Em relação à crise, você considera a crise, não considera a crise tanto um obstáculo muito grande, mas poderia enxergar a crise como uma oportunidade? Sempre a crise é uma oportunidade. Não sou eu que disse, os japoneses há muito tempo, né, no famoso ideograma de crise e oportunidade, mas a questão é como é que eu enxergo isso? Como é que eu detecto isso? Se existe uma crise, existe alguém sofrendo. Eu preciso detectar qual é essa dor que essa pessoa sofre. As pessoas não estão vindo mais tomar café. Qual é o grande entrave nesse processo? O dono da cafeteria não quer te escutar. Ele sempre fez assim. Ele acredita que o problema é realmente a crise, porque ele sempre fez certo. E antes dava certo e eu faturava, agora eu não faturo mais. Ah, as pessoas não querem mais comprar. Aí vocês veem esse café aqui, vazio, vai lá no Ross, lotado. Explica pra mim. Então, pô, mas daí acho que vem aquilo lá que você falou de reinventar, né? Porque se o empresário ficar acomodado... É o problema. Então, esses 5 anos de Viking que está completando agora, o que eu mais percebi é que o empresário é acomodado. E ele copia modelos falidos, tá? Aquela farmácia ali está funcionando. Eu vou abrir uma farmácia, sabe o que eu faço? Copycat. Abro uma farmácia igual, com inclusive os mesmos defeitos. Estou com uma enxaqueca, dor de cabeça, chego naquela farmácia, compro um remédio, peço água, não tem água. Tem que pedir lá dentro. Chego na próxima farmácia, eu montei igualzinho a ela, também não ponho água para o consumidor. Eu faço igual. Então esse é o problema do empresário. Crise. O Brasil viveu crises muito maiores. Tivemos aí inflação de 90% ao mês. Durante um dia o preço variava. Então é muito relativo isso. Crise social, econômica, esse é um reflexo da financeira, reflexo da política. Agora, vamos deixar assim? Não, o que eu posso fazer? Continuar empreendendo e melhorando o mundo.